Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, por esta manhã linda. Como é o nosso primeiro dia, a gente ainda está um pouquinho enrolado, tá vendo aquela pastora ali, lá no trabalho. A gente costuma dizer uma brincadeira que nós fazemos uns com os outros. Quando alguém erra, faz alguma coisa, fala, não tem problema, você pode errar até 100 vezes, mais de 100 vezes não pode não. A brincadeira que nós temos. Mas tudo vai se acertando. Creio que será um momento de bênção em nossas vidas, na vida daqueles que Jesus vai alcançar através do nosso dia a dia. Eu quero falar algo um pouco sobre comunhão com Deus. Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia. A primeira carta de João. Capítulo 3, verso 24. Primeira de João, capítulo 3, verso 24. Primeira de João, capítulo 3, 24. Foi algo que me chamou a atenção, falando um pouquinho da nossa comunhão com Deus, porque eu tenho observado que muitas vezes temos um pensamento um pouco contrário da palavra de Deus. Muitos têm falado que tem a Cristo, e como diria já disse um pregador que eu conheço, todos têm a Jesus, mesmo que seja de um crucifixo pendurado de madeira ou de qualquer outra forma, então todos têm a Jesus, todos dizem que têm a Jesus, mas ter Jesus de fato, ser praticante da palavra, não é só falar que conhece a Jesus. Eu me refiro aqui ao meu ambiente de trabalho, no setor onde eu trabalho, todos lá dizem serem cristãos e me criticam até por causa da minha cultura evangélica, já que eu penso que sou o único que sou evangélico lá, não tenho certeza. Mas todos dizem que tem Jesus. Mas na prática, quando vamos ver se tem Jesus, não tem Jesus. O verso 24 diz assim: e aquele que guarda seus mandamentos, nele está e ele nele. É aquele que guarda os mandamentos de Jesus. Se você não tem guardado os mandamentos de Jesus, irmãos, é porque você não está nele. É aquele que guarda, somente aos que guardam os mandamentos de Jesus. Somente se você tem feito a vontade de Cristo, somente se você tem praticado a verdade de Jesus, que você está nele. Mas você pode perguntar: eu já sou crente, eu já sou cristão, já aceitei Jesus, já sou batizado, já sou salvo. Você pode estar nele, mas a minha pergunta a você é: e ele está em você? E aquele que guarda seus mandamentos, nele está e ele nele. É uma comunhão que você tem que ter com Cristo. Você tem que ter o pensamento que nesse momento Cristo está em você. Ao sair de casa, ao ir ao trabalho, em qualquer lugar da sua vida, em qualquer circunstância, você tem que ter isso em mente, que Cristo está em você. Cristo habita em você. Aí nós podemos levar o nosso pensamento agora ao versículo que todos nós gostamos muito de dizer: o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se ele é templo e morada do Espírito Santo, é porque ele habita em quem? Então nós estamos juntos, caminhando juntos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali também estou eu. São palavras do próprio Jesus. Agora, irmãos, por que Jesus se manifesta? Porque ele diz que ele estará no meio de onde tiver 2 ou 3 reunidos.
Não é pela quantidade, não é pelo número, não é o fato de ter só 2 ou 3. É de estar 2 ou 3 reunidos no nome dele. Reunidos com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, é comunhão, é estar juntos. É pensar que nem Cristo pensou. É fazer da mesma forma que Cristo fez. Nós precisamos fazer isso nessa manhã. Vamos sair daqui a pouco ao campo. Vamos pisar, irmãos. Vamos sair da nossa zona de conforto, como muitos têm dito, e vamos até o campo inimigo, onde principados, potestades podem estar reinando. E nós vamos entrar convictos com a palavra de Deus. E quem está em nós para a gente sair lá e guerrear? Cristo. Jesus Cristo. Eu quero deixar essa verdade para você, que se Cristo não estiver conosco, nada vai adiantar. Nada dará certo. Mas se Ele está em nós, ouve. E nisto, conhecemos que Ele está em nós. Então aqui Deus, Ele dá uma forma de você conhecer se Cristo está em você. Como essa forma e como isso se dá? Se dá através de quem? Através de quê? Pelo Espírito Santo que nos tem dado. É pelo Espírito Santo, querido. O Espírito Santo ele testifica, ele verifica. É Ele que diz se você está nele ou não. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo a cada dia, porque Ele que mostra se você está nele ou não. Vamos agora, João. Agora o Evangelho. Eu quero que vocês possam ver agora, se você estiver em Cristo, o que acontece com você. Agora, se você não está em Cristo, que eu penso que todos nós aqui estamos, todos nós já temos essa maturidade cristã, que atingimos esse nível, amém? Glória a Deus. Então, se a pessoa não estiver em Cristo, ela tem que se voltar a Ele. É permanecer, é ficar, é ser fiel até a morte, até o fim. É você estar todos os dias, é buscar isso todos os dias, estar com Cristo. Não apenas no momento, não apenas no momento em que você estiver na igreja, mas em toda a sua caminhada, seja lá na prefeitura, no trabalho, seja aqui na igreja, seja em casa, seja na rua, seja lá na praia, em qualquer lugar. É permanecer com Cristo. Se você permanecer com Cristo, e se você estiver nele, olha o que ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras. Não diz? O diaconista está me chamando a atenção aqui para o canto. Misericórdia. Capítulo 15. Perdão. Acho que eu me empolguei. Capítulo 15, verso 7. Por isso que eu estou olhando a diaconisa, ela está me olhando com o olho assim, vai me perguntar onde que é que você está falando, aí tu para de falar e olha para mim. Verso 7. Se vós estiveres em mim quem? Em mim, pastor? Jesus. É Jesus, irmãos? É Jesus? Os irmãos acham? É, pastor? Se vós estiverem em mim, é Jesus falando, irmãos. Está em Cristo. E as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Eu tenho uma certa dificuldade com algumas pessoas que vêm com alguns pensamentos assim, que eu não consigo entender. Jesus está sendo bem claro aqui quando ele diz que se pedíssemos tudo. Então, se você está precisando da cura nessa manhã, ele diz a você que é tudo. Se você está precisando de emprego,
é tudo. Pedireis tudo o que quiserdes. Eu não vejo Jesus fazendo aqui distinção. Eu estou vendo ele dizendo que você pode pedir tudo o que quiseres. Sei de alguns pensamentos de pessoas que colocam dentro desse tudo algumas outras ideias. Eu não consigo ver dessa forma. Porque Jesus não disse aquilo que eu posso pedir ou não, só disse tudo. Então, se você está precisando da cura, se é situação financeira, se é problema conjugal, relacionamento com os vizinhos, com família, qualquer coisa, se é um sonho seu, se é um projeto, se é algo lá na sua vizinhança que você quer resolver, qualquer coisa, tudo o que quiseres e vos será feito. E vos será feito. Nisto, isso aqui, irmão, o verso 7 já é a resposta da oração. Se você está em Cristo, você vai pedir. A oração é o quê? É uma conversa com Deus. É a oração. Uma petição, uma conversa, um diálogo. Se você está em Cristo, Deus atende você. É Ele mesmo que está dizendo, você pedirá tudo e você será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Então, por que Deus atende a sua petição? Por quê? Para que Ele mesmo seja glorificado. Para que Ele mesmo seja glorificado. Nisto é glorificado meu Pai. Aí já faz parte do evangelismo do pastor Adriano. Que deis muito fruto. Então nós vamos ao campo agora, daqui a pouco, e tem que dar fruto. Porque Jesus está conosco. Jesus está presente. Nós vamos lá e tem que dar fruto. Porque Jesus está no negócio. Nós convidamos Ele, nós pedimos que Ele entrasse em nossas vidas, que Ele entrasse em tudo que nós fizéssemos. E clamamos, cremos e tudo vai ser feito. Então temos que colocar nossa fé em prática e crer na palavra e crer na Bíblia, é o que está dizendo aqui. Nós vamos e dará frutos, e assim sereis meus discípulos. O outro, como o Pai me amou, também eu os amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então você agora quer saber se você está permanecendo em Cristo e Ele está em você, e você nele, fazendo junto essa comunhão. Você tem amado as pessoas, tem amado a si mesmo, tem amado o seu próximo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, pelo amor. Se nós não temos amado ao nosso semelhante, amado ao próximo, é porque Cristo ainda não está em nós, né, Cristo? Conseguimos identificar se estamos nele ou não? Verso 11. Tenho dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Alegria. Temos dito isto para o meu gozo, para a minha alegria, o próprio Jesus falando, para que a minha alegria permaneça em vós. A alegria que você e eu temos, nós temos, tem que ser a alegria de Cristo, irmãos. Ele mesmo dá, assim como a paz que Ele dá, é Ele mesmo que nos dá, eu vos dou a minha paz. Não dou como o mundo dá, mas Ele dá dele. É algo dele para nós. Assim como a alegria dele não é a alegria do mundo, irmãos. Não está fundamentada em coisas do mundo. Não vamos
buscar nossas coisas do mundo, porque no mundo não vamos ter alegria. No mundo só vamos ter notícias ruins, como temos visto todo dia. Falando um pouco do meu ambiente de trabalho novamente, naquele setor, na parte da manhã, eu chego 8 horas, pelo menos as pessoas ficam de 8 a 10 horas só contando tragédia, que é tudo que viram na novela, é tudo que viram no noticiário, no jornal, fulano que matou não sei o que, é filho de 13 anos que matou pai, mãe, filho se matou depois, eles contam tudo, é só tragédia. Buscando alegria, a paz em coisas, em lugares onde não estão a paz, a alegria. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça. Pode ter sido que você tenha sentido alegria por ter aceitado a Jesus. Pode ser que nesse momento você não esteja mais sentindo, porque não permaneceu em você. Pode ser. Eu lembro que quando Jesus me alcançou, aquele momento que a gente vive o primeiro amor, era algo maravilhoso, era algo que eu só queria pensar em Cristo o tempo todo, eu só queria falar dele, só pensava nele, eu cheguei até a pensar já por isso, eu nunca mais ia pecar. No momento que eu fui batizado, então, o Espírito Santo, eu falei, nunca mais vou pecar. Pensava, de tanta alegria que eu sentia, eu duvido que agora o pecado agora me vence mais não. Eu saí assim, irmãos. Eu entrei na igreja e saí de uma forma, isso já era lá para as 3 horas da manhã, eu estava pensando nisso ainda. Estava orando, falando com Deus, aquela alegria imensa, meu líder estava lá do meu lado, lá. Ele estava olhando para mim, nem estava entendendo o que eu estava fazendo. Nem eu, na verdade, estava entendendo. E eu me sentindo lá mais altura, só que depois isso acaba. Aí que Jesus fala, volte ao primeiro amor. Temos que voltar, irmãos. Tem que permanecer, e o vosso gozo, a tua alegria, a minha alegria, seja completa. Se você permanecer em Cristo e Ele permanecer em você, a sua alegria tem que ser completa. São palavras do próprio Cristo. Alegria completa. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? Quem está em mim? E eu nele, esse dá muito fruto. Veja bem que dá muito fruto aquele que está em Cristo e Cristo nele. Não é uma coisa pela metade, é completo. O R.R. Soares, ele sempre diz: 90% é bom, mas 100% é muito melhor. Nós temos que buscar o 100%, tem que buscar o completo, a alegria completa. 90% é bom, mas 100% é muito melhor. No finalzinho, para finalizar, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu posso sonhar, eu posso pensar em fazer uma faculdade, em comprar um carro zero, em comprar um apartamento, qualquer coisa. Posso pensar em coisas materiais, eu sei que tem várias coisas, não vou lembrar. Você pode pensar em coisas na área sentimental, coisas de todos os níveis. Sem Jesus, você nada poderá fazer. E isso são palavras dele mesmo, não minhas. Vamos estar com Cristo. Vamos permanecer nele. Vamos ficar de pé e pedir a Ele nesse momento, que Ele permaneça em nós, que Ele permaneça em nossas vidas nesse momento. Nós vamos sair agora ao campo, aleluia, e é necessário que Ele esteja em nós. Se Ele não estiver na frente, nada podeis fazer. Oh, mas se Ele estiver no negócio, meu querido, se Ele estiver na frente daquilo que você tem sonhado, daquele projeto que você tem projetado,
daquele sonho que você tanto tem pedido a Deus, daquilo que você tanto tem almejado. Ele mesmo diz: pedireis tudo o que quiseres. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora e comece a pedir a Cristo que Ele esteja em você. Ó Deus. Faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Ele esteja presente na sua e na minha vida. Oh, meu Pai amado, nesse momento a tua igreja está aqui presente. Amém. Estamos aqui, ó Deus, pedindo a Ti, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome neste lugar, Amém. entendendo, ó Pai, que Tu és maior do que tudo, que Tu és o autor, ó Pai, consumador, que Tu és o princípio e o fim, Amém. que Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Entendemos, ó Pai, que o Senhor tem que permanecer, que é preciso, ó Pai, que o Senhor esteja em nós, Aleluia. e que nós, a Tua igreja, cada um aqui esteja em Ti, ó Pai. Amém. Que tudo que pedíssemos, tudo que pedimos e tudo que ainda iremos pedir, o Senhor fará. Porque cremos que a Tua palavra, Pai, atua em nossos corações. Porque cremos, ó Pai, que a Tua palavra é verdadeira, que a Tua palavra é viva, Pai. Produz vida, produz alegria. Ó Deus. Essa alegria, ó Pai, que o Senhor nos mostrou, é a alegria completa, não é a alegria pela metade. Nós servimos a um Deus verdadeiro que não faz nada pela metade. Tudo que Ele faz é completo, irmão. Tudo que Ele faz é completo, é 100%. Pensa isso nesse momento. Cristo esteja contigo. Oh, Espírito Santo, é o Espírito Santo que vivifica. Oh, Espírito Santo, esteja em nossas vidas. Vamos sair, vamos guerrear. Vamos guerrear contra os principados, contra as potestades deste mundo. Precisamos do Senhor à frente. Precisamos de tudo aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz. Estamos clamando, estamos pedindo a Ti nesse momento. Aleluia. Seja presente em nossa vida, Pai. Eu quero ainda pedir a pastora Luzia que ore a Deus. Aleluia. Fale com Deus nesse momento. Glória.